Olá, internautas que acompanham o programa Refletindo com Emmanuel, uma proposta do Centro Espírita Caminho de Luz. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje, a lição número 6, Esforço e Oração. A passagem evangélica. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Em Mateus, capítulo 14, versículo 23. O comentário de Emmanuel. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus ensinamentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Essa é uma das lições mais profundas para a nossa reflexão. Porque nós costumamos pedir muita ajuda. Todos nós pedimos. Este que vos fala é um peduncho de marca maior. Nós pedimos, a gente reclama, a gente fala, mas nós não temos a perseverança na oração. A gente trabalha, corre, e a gente acaba se esquecendo de orar. Uns trabalham demasiadamente, se esquecem da parte espiritual. Nunca tem tempo para a atividade espírita, para o trabalho, para a palestra, para o estudo, para aplicar o passe, para fazer a caridade, atender alguém. O outro não tem tempo de orar. Ou só ora, aqueles que vivem em contemplação, achando que a vida somente voltada para as atividades religiosas é a proposta divina. Longe disso. Em O Livro dos Espíritos, a equipe do Espírito da Verdade vai dizendo o tempo todo da dupla trabalho e oração. Nós precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte. Quando se fala em esforço,
está se falando em cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações, do projeto que nós assinamos com Jesus, do contrato que nós assinamos com Jesus antes de reencarnarmos, onde estava o nosso esforço para estudar, para trabalhar, para cuidar da família, cuidar dos filhos, ter todos os trabalhos e desgastes que temos diariamente, que exige de nós esforço e dedicação, sem exceção. Mas também assinamos o contrato de melhoria espiritual, de trabalho com Deus à luz do Espiritismo, para que pudéssemos encontrar as respostas que estamos buscando. Pessoas ainda que atavicamente, quando nós falamos atávico, estamos falando de um comportamento do passado, que o espírito mantém na sua conduta atual. Mantemos nos nossos passos hoje em dia muitas das formas de agir que tínhamos no passado. É nosso patrimônio e precisamos ir desbastando essa forma de agir e modificando a forma de encarar as coisas. E nós ainda trazemos aquela postura religiosa atáfica de que alguém vai resolver o nosso problema. Seja Jesus na cruz, seja o santo no altar, o padre no confessionário, o pastor, alguém vai resolver. E tem muito espírita que hoje já está fazendo a transição. Se não é a hóstia, é o passe. Se não é o padre, é o médium, o expositor, que vai resolver o meu problema. E vem para o espiritismo achando que o centro espírita é um local de religião igual a de outras religiões. Não. O espaço espírita é um espaço para a incursão na consciência, onde o trabalho e o esforço de cada um fazem a diferença. Então, Emmanuel nos chama a atenção para esse esforço e diz: o trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. E Jesus, que é Jesus, nunca ficou à distância, trabalhava o dia todo. E no final da tarde, ele retirou-se para orar. Olha a sutileza do texto de Mateus. E despedida a multidão, subiu ao monte de orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só, orando, depois de ter trabalhando, fazendo a sua esforço, a sua parte. Ele busca o espaço para meditar, para estar em silêncio, para comungar com Deus. E Emmanuel nos chama a atenção que se nós estamos na Terra com o objetivo de alcançar as expressões mais altas, é com o trabalho que nós vamos conseguir fazer isso. E é pela oração que nós vamos santificar esse trabalho. Então os dois se complementam, dão noção à nossa vida enquanto nós estamos na Terra. Nem o descanso tolo, a sublimação, aquela etapa de eu querer somente ficar em contemplação tola, e nem somente o trabalho. O encontro dos dois é que nos dá o equilíbrio para nós prosseguirmos na nossa caminhada. Enquanto cumpro com os meus deveres, que nós já vimos em outra lição, há 2 lições atrás, quando tratamos sobre a importância do trabalho, nós agora encontramos hoje a oração como o complemento daquele trabalho, daquela dedicação, daquela entrega. Orando, comungando com o Senhor, encontramos as respostas. E o Espiritismo nos chama sempre para que aprendamos a orar, aprendamos a comungar com Deus, buscando a paz que muitas vezes buscamos a luz. É no silêncio da nossa intimidade, na nossa solidão, ainda que temporária, por alguns minutos, é que nós vamos encontrar a voz de Deus na nossa intimidade, como só ia acontecer desde há muito tempo. Vamos seguindo em frente. Fale para alguém que você conheça, mostre o podcast, divida com alguém que você ame, refletindo com Emmanuel. Jesus conosco sempre.